Quanto à tecnologia, que é aquele outro círculo, a TA irá maximizar a habilidade da pessoa com deficiência em socializar-se com outras pessoas. Claro, esse meu amigo lá no SESC, nossa, né, o ambiente de trabalho é outro, não é aquilo que poderia acontecer. A TA facilitará a pessoa com deficiência a comunicação com o sistema de serviços. A TA poderá ser utilizada em quantos ambientes da pessoa com deficiência, além do trabalho, lazer, família, escola, etc. A TA dará à pessoa com deficiência maior escolha e controle nos seus ambientes, né? Ele fica com maior controle, ou seja, maior autonomia nos ambientes, sim ou não? E, finalmente, o último círculo, quanto ao trabalho. O trabalho da pessoa com deficiência é melhor exercido e as rotinas da empresa melhor cumpridas graças a qual TA, que tipo de TA, especificamente qual TA. O trabalho da pessoa com deficiência, no caso, satisfatório às expectativas da empresa, poderia ser avaliado como? Então, invertendo, como o trabalho da pessoa poderia ser avaliado se ele é satisfatório ou não às expectativas da empresa. Terceiro, o trabalho da pessoa com deficiência feito com TA contribui para um melhor funcionamento dos demais trabalhadores de que forma? Você imaginou se numa indústria que tem então toda aquela coisa de linha, né, de produção e tudo mais, onde o trabalho de um depende dos outros, o trabalho dos outros depende de cada um, depende de cada um deles, você imaginou como é importante que então, num grupo que depende do próprio grupo, dos integrantes do próprio grupo, ninguém seja considerado uma barreira, um trambolho, um problema na fluidez daquele trabalho. Então, essa é a pergunta que está sendo feita aqui. O trabalho da pessoa com deficiência é facilitado pelo sistema de serviço? De que forma? Tá bom. Eu mencionei agora há pouco o decreto 5296, que é 2004, chamada Lei da Acessibilidade, onde todos os artigos 61 e 62 falam em tecnologia assistiva. Aqui está um cartoon que foi publicado em 1986, naquela primeira década ali, pelo Departamento de Trabalho da Nova Zelândia. E é um cartoon no ambiente de trabalho onde nós temos uma moça cega sentada diante de um computador, está digitando, e na frente dela um outro trabalhador que é cego também e usa o cão-guia. A moça cega usa bengala, está aqui ao lado da mesa de trabalho. Então, interessante a data, não é o desenho em si, que hoje esse desenho é muito comum demais, né? Já está muito atrasado demais. Mas o fato de ser em 86, essa visão de pessoas cegas trabalhando numa empresa competitiva, né? Liberado pelo Departamento de Trabalho da Nova Zelândia, isso tinha uma força muito grande naquela época. Temos essa Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que cita 25 vezes os termos tecnologia assistiva, tecnologia da informação e comunicação e ajudas técnicas. Então, dado o tempo, né, eu só vou passar rapidamente que aquelas 25 vezes em que esses termos são utilizados e com muito detalhe de como e com quem, de que maneira utilizar, está tudo explicado nessa convenção. Tá, aqui eu estou mostrando a capa de uma das cartilhas do Instituto Muito Especial, que distribui essas cartilhas, por exemplo, nesse caso, a tecnologia assistiva, com todos os tipos de tecnologia que existem em várias áreas, tal. É de graça, vocês podem pedir pelo e-mail producal3, né, produção3, @muitoespecialjunto.com.br. Pode falar que eu citei, que vocês gostariam de receber um exemplar da cartilha, não é livro, cartilha Tecnologia Assistiva. Eu estou pondo também a capa, esse sim, bruta de um livro, mas um livro, o dobro desse papel sulfite aqui, grosso, livro, uma capa espetacular, onde há uma mão mecânica, aliás, computadorizada, com um globo pequeno para demonstrar, né, o controle, né, da pessoa com deficiência com tecnologia assistiva, podendo manipular, podendo lidar com o ambiente qualquer, do trabalho, por exemplo. Também é de graça, foi feito pelo Comitê Brasileiro da Tecnologia Assistiva.
Pode pedir para o presidente Marcos Pinotti, que ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, então é Pinotti, com 2 T's, Pinotti, @ufmg.br, não tem gov, não tem conta, é ufmg.br, podem pedir, acabou de sair no final do ano passado. E eu gostaria de indicar para vocês uma revista espetacular, chamada Revista Nacional de Tecnologia Assistiva. Esse é o número 6, que acabou de sair na semana passada. É uma revista de primeira qualidade e de primeiro mundo, uma revista grossa, papel especial, colorida, muito técnica e também jornalística. Ela não é científica, não é uma revista científica, ela é uma revista, vamos dizer, técnica, porém jornalística, tem uma linguagem jornalística e muita foto. Também é de graça e vocês podem pedir no mesmo Instituto Muito Especial para imprensa@muitoespecialjunto.com.br. Inclusão é mudança. Eu não consigo me imaginar inclusão estática. Estática já chega à sociedade que foi durante milhares de anos, terminou no paradigma da integração e acabou. Agora é inclusão. Qualquer pessoa, com ou sem deficiência, poderá ser e permanecer incluída, seja no trabalho, seja na escola, seja em onde for, se o ambiente, que é o entorno da pessoa, for mudado e tornado adequado para qualquer pessoa. Ambiente é tudo a partir da pele de cada um de nós. Então, o primeiro ambiente que todos nós temos é a roupa. Então, já começamos a questionar a adequacidade da roupa para algumas pessoas. E daí vai, né? O posto de trabalho, a sala de trabalho, o prédio do trabalho, a rua do trabalho e vai embora. Marco Pellegrini, ele trabalhava, mas foi mandado embora, porque ele foi assaltado e ficou tetraplégico após receber tiros na nuca. Ele ficou com o diagnóstico médico de tetraplegia total, locomoção em cadeira de roda, e o INSS deu o laudo de aposentadoria por invalidez permanente. Só que ele não aceitou essa condição, e eu fui convidado pela própria empresa que o demitiu, porque ele procurou a empresa para trabalhar de novo, né, para ser reintegrado, e a empresa disse que não poderia contratar, porque não há mais serviço para uma pessoa como ele ficou, porque ele não tinha tetraplegia, ele não tinha nenhuma deficiência, ele ficou com uma tetraplegia, e ficou desempregado e aposentado à força. Então eu fui convidado, porque correu lá a notícia lá que a minha posição, a minha opinião é de que qualquer pessoa consegue trabalhar. Até o Marco Antônio, do jeito que ele ficou, sim, qualquer pessoa pode trabalhar. Então vem aqui e vem mostrar para nós, né? E eu fui lá e enfrentei lá uma situação difícil. Vou fazer uma pequena reflexão com vocês. Se você, diretor de empresa, tivesse esse Marco Pellegrini, né? Ele foi mandado embora por ocasião do assalto lá. Aceitaria readmitir seu ex-funcionário Marco Pellegrini? Do jeito que ele ficou, tetraplegia total? A própria empresa não acreditava que isso seria possível. Mas foi possível. Então, em 1994, após aquele trabalho que eu fiz lá na empresa, novo laudo do INSS. Marco Antônio Pellegrini, apto para retorno ao trabalho. Função, analista de sistema de comunicações, mesma empresa, Companhia do Metropolitano de São Paulo. Aí saiu aí umas notícias na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e tal. É uma foto do ambiente de trabalho dele. Olha, isso aqui é foto de 1994, onde nós temos o Marco sentado, à frente do computador, onde o monitor foi colocado mais acima com um calço embaixo do monitor, para ficar a tela na mesma linha da visão dele. Colocamos o teclado em ângulo de 45 graus para que
a haste que ele abocanha com uma ponta de borracha na ponta possa ter um ângulo direto sobre os teclados. Colocamos um suporte para o telefone, era um telefone comum. 94 não se falava em celular, aliás, tinha um celular do tamanho de um tijolo naquela época. Vocês chegaram a ver o celular da época? Era tijolo. Bom, então, telefone comum, e instalamos um sintetizador de voz. Tudo com a participação do próprio Marco Antônio. Ele que foi dando a ideia. Aqui era bom fazer isso, aqui era bom aqui. Tudo que foi feito, a ideia do Marco Antônio. E ele começou a trabalhar, né? Aqui é a foto maior para ver em detalhes, né? Mas não vai dar tempo para eu explicar. Ele escreveu uma carta para mim. Caro Romeu, escrevo para ele dizer que, passada uma semana e meia que ele voltou ao trabalho, tudo está correndo muito bem. Das adaptações prometidas pelo metrô, ainda não estão completas. No entanto, estou me virando muito bem. No primeiro dia, tivemos um certo mal-estar causado pela ansiedade, pressão, mas dissipadas do segundo dia em diante, sendo que, no momento, o clima é de tranquilidade. Claro, não foi ele que ele escreveu. Ele escreve com a boca, ele põe a caneta lá. Só que aqui foi uma pessoa, ele ditou, e uma outra pessoa escreveu, e ele só assinou. Olha, a assinatura dele é MP, Marco Pellegrini. Essa assinatura é dele. O INSS voltou atrás, anulou aquele laudo de aposentadoria por invalidez permanente, né? E ele foi considerado apto para o trabalho, um carimbo enorme desse tamanho. O primeiro caso de retorno ao trabalho, primeiro caso no INSS no Brasil de mudar, né, o laudo. E aqui, naquele slide anterior, ele digitou o seguinte, aí foi ele que digitou. E eu faço questão de ler isso aqui para vocês, porque tem uma coisa importante, que é uma mensagem para todos nós aqui.